Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa terceira aula de Geografia online, estudando em casa. Pegue o seu livro. Abra ele na página 28. Hoje nós iremos iniciar o terceiro capítulo, Comércio Mundial. Acompanhe a leitura comigo. Um dos aspectos mais afetados pela globalização é o comércio mundial. Você sabe como se organiza o comércio mundial globalizado? Vamos agora ao lado. O comércio concentrado. Em 1948, o comércio internacional fazia circular no mundo cerca de 58 milhões de dólares. Em 2015, esse montante era cerca de 16 trilhões de dólares. Porém, esse comércio se concentrava em alguns países. Cerca de 10 países monopolizavam 50% do comércio mundial em 2015. Apenas três deles, os Estados Unidos, a China e a Alemanha, respondiam juntos por mais de 30% do comércio mundial de bens e serviços. Atualmente, a maior parte das trocas comerciais é de produtos industrializados, e a participação de produtos primários no comércio mundial foi reduzida. Os países desenvolvidos concentram as exportações de bens industrializados, que apresentam maior valor agregado. Para defender seus interesses em um mundo altamente competitivo, diversos países formaram blocos econômicos e associações internacionais. Nos últimos anos, a China tem se destacado no comércio mundial, principalmente na exportação de produtos industrializados, com preços baixos. Isso se deve, entre outros fatores, ao baixo custo da mão de obra nesses países e aos incentivos governamentais. A China também inseriu mais de 200 milhões de consumidores no mercado internacional, número aproximado de chineses que ampliaram seu poder de compra nos últimos anos. Aí você vê, vamos à leitura do quadro, página 28. Para realizar viagens marítimas de longa distância, são utilizados navios que podem transportar uma grande quantidade de pessoas e mercadorias, o que barateia os custos de transporte. Em 1968, foi criado o container, grande recipiente com medidas padronizadas internacionalmente, para transportar mercadorias. Nos portos, os containers são descarregados dos navios cargueiros e embarcados em outros meios de transporte, como caminhões, trens e aviões. Porto Internacional de Iquique, Chile. Aí você vê o grande navio cheio de contêineres, que são essas caixinhas, que aí é pequenininho, mas na imagem real ele é enorme. OMC, Organização Mundial do Comércio. O aumento da competitividade entre os países levou à criação, em 1995, da Organização Mundial do Comércio, OMC, vinculada à ONU, Organização das Nações Unidas. A OMC atua na regulação do comércio mundial. Atualmente, 164 países participam dessa organização, cuja sede fica em Genebra, na Suíça. A atuação da OMC tem sido fundamental na busca de equilíbrio no comércio internacional, evitando o acirramento das disputas comerciais entre os países, em especial entre os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos. O predomínio dos países desenvolvidos. As medidas protecionistas dos países desenvolvidos aumentaram nas últimas décadas, enquanto os países menos desenvolvidos foram levados a abrir suas economias às importações. Com a globalização, os países desenvolvidos ampliaram seus mercados, dificultando que os países menos desenvolvidos pudessem fazer o mesmo. Isso porque mantiveram barreiras alfandegárias à importação de produtos estrangeiros para favorecer os produtos nacionais e resistiram
em diminuir ou retirar os subsídios agrícolas. Com a adoção de medidas protecionistas, os mercados internos dos países passaram a ser abastecidos cada vez mais por produtos nacionais, e o número de produtos importados diminuiu. Isso, consequentemente, afeta a oferta e a diversidade de produtos disponíveis para a população. Por outro lado, nos países que abriram suas economias, há maior variedade de produtos para os consumidores finais. Contudo, devido à desigualdade nas condições de produção, há produtos importados mais baratos que os produtos nacionais. Assim, a indústria nacional pode ser enfraquecida por não conseguir baratear a produção para concorrer com os produtos importados. Isso ocorre demais aqui no nosso país. Geralmente a gente procura um produto mais barato na internet e às vezes o produto nacional ele está bem mais caro. Aí você vai comprar o quê? O mais caro ou o mais barato? A gente vai comprar o mais barato, mesmo que ele seja importado. Página 29. A rodada do milênio. Em 2000, 135 países reuniram-se em Seattle, nos Estados Unidos, em um evento organizado pela OMC, conhecido como Rodada do Milênio, para negociar a liberação do comércio mundial. O centro das discussões foram as exportações agrícolas. A reunião terminou em impasse, por causa da divergência em relação às políticas protecionistas e aos subsídios adotados pelos países desenvolvidos. Em 2001, as negociações foram retomadas em Doha, no Catar, mas não houve progressos significativos em Doha, no Catar. Em dezembro de 2003, a OMC conseguiu reunir todos os países membros em Bali, na Indonésia, e firmar o primeiro acordo global para simplificar os procedimentos comerciais internacionais e ampliar as exportações de bens e produtos nos países desenvolvidos. Blocos econômicos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, tornaram-se as grandes potências econômicas do mundo. A Europa Ocidental, arrasada pela guerra, recuperou-se com a ajuda econômica estadunidense, mas não tinha condições de concorrer com as duas superpotências. Diante disso, alguns países decidiram se unir em termos econômicos e fiscais e criar, em 1957, pelo Tratado de Roma, o Mercado Comum Europeu, o MCE, que reuniu Itália, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Luxemburgo. Aqui está criado o primeiro bloco econômico. Zona do euro. Você vê esses países, né, na legenda. Países membros da União Europeia que adotaram o euro, que é uma moeda. Países membros da União Europeia que optaram por não adotar o euro, esses em laranja. E em rosa você vê países membros da União Europeia que ainda não adotaram o euro como moeda oficial. A implementação de uma moeda única exige que o controle financeiro do bloco europeu seja centralizado. Em situações de crise financeira, como a que atingiu a Grécia em 2010, são realizadas reuniões do Banco Central Europeu para o planejamento de pacotes de ajuda e medidas de controle de gastos nos países economicamente mais vulneráveis, como Grécia, Portugal, Irlanda, Itália e Espanha. Outros blocos regionais. Com o fortalecimento da União Europeia, outros blocos regionais se formaram para assegurar vantagens competitivas e fortalecer as economias de seus países membros. A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a PEC, na sigla em inglês, é uma organização formada por países da Ásia, Oceania e América, que se comprometeram a formar uma zona de livre comércio. Teve início como um fórum para consulta e cooperação econômica, sendo oficializado como bloco em 1993.
Em 1994, os Estados Unidos uniram-se ao Canadá e ao México para assinar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. Em 2018, por pressão dos Estados Unidos, o NAFTA teve seu nome alterado para Acordo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, sigla em inglês. Ainda na página 31. Em 2016, 12 países banhados pelo Oceano Pacífico assinaram um acordo para a criação de um bloco de livre comércio. São eles: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Singapura, Estados Unidos, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru e Vietnã. O acordo, nomeado como Parceria Transpacífico, TPP, na sigla em inglês, visa enfrentar o poderio econômico da China. Em 2017, os Estados Unidos deixaram oficialmente o acordo e, em 2018, o tratado foi reformulado e rebatizado como Acordo Progressivo e Compreensivo Tratado Transpacífico, TPP-11, com a assinatura do acordo reformulado pelos 11 países restantes. Aí você vê no mapa a PEC, NAFTA e TPP-11. Aí você vê na legenda, em amarelo, os países que fazem parte da PEC, em branco, tracejadozinho, o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. E em ponto vermelho, quadradinho, o TPP-11, que é o Acordo Progressivo e Compreensivo do Tratado Transpacífico. Nas últimas décadas, houve intensificação das rotas comerciais do Oceano Pacífico, estimulando, assim, a formação de blocos econômicos. Isso se deve à industrialização de muitos países asiáticos e à ampliação do comércio internacional. Lembrando que cada país ele vai se juntar a um bloco econômico na qual ele vai ter possíveis privilégios econômicos. Lembrando que os países subdesenvolvidos eles também não podem ficar um país subdesenvolvido junto com o desenvolvido, porque os países subdesenvolvidos eles irão ter prejuízos econômicos. Tem que ser uma economia relativamente igual para se formar um bloco. E assim os dois terem mútuo crescimento econômico. Continuando, página 32. Outros importantes blocos econômicos representados no mapa abaixo são o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAW, e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC. Aí você vê na legenda, em verde nós estamos aqui o Brasil e os países vizinhos ao nosso país, em vermelho a ASEAN, que é o bloco, a CEDEAW em rosa, e em amarelo a SADC. Acordos bilaterais. Nos últimos anos, diante de um ambiente de crescente integração econômica, os países vêm estabelecendo parcerias que envolvem a redução de barreiras e tarifas alfandegárias para produtos e serviços específicos entre os dois países. O Brasil, por exemplo, possui um acordo bilateral com diversos países, com a Argentina, Suriname, Venezuela, Uruguai, México, China e Noruega. Com esses acordos, ele estabelece parcerias nos campos econômico, científico, tecnológico, educacional, cultural, entre outros. Por outro lado, a competição econômica com outros países tem feito muitos governos reverem suas alianças internacionais. Na avaliação desses países, a abertura econômica coloca em risco a disponibilidade de empregos e a soberania sobre a economia nacional. Atividade. Vocês irão reler as páginas 28 a 32 e irão responder apenas essas 3 questõezinhas. Primeira, em que ano foi criada a Organização Mundial do Comércio e quais eram seus objetivos? Segunda, quais foram as consequências da globalização para os países desenvolvidos e para os países menos desenvolvidos? E terceira e última,
Como a China vem participando da economia globalizada? Cite algumas características econômicas chinesas que justifiquem a sua resposta. Terminada a atividade, me envie a foto do seu caderno, a atividade feita e respondida, para o meu WhatsApp. Por favor, copie as perguntas e também a resposta de caneta azul, preta ou vermelha. As atividades garantirão o sucesso da sua aprendizagem. Conto com o empenho de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. E finalizo agora mais um Estudando em Casa. Até a próxima!